Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Cafezinho com TI. Meu nome é Laurence Václavic, sou administrador de redes e hoje vamos para a segunda parte do vídeo que trata sobre o servidor Syslog trabalhando junto com o Fail2Ban e enviando os bloqueios para o MikroTik Gateway da sua rede. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu like. Se você já assistiu o primeiro vídeo, gostou, comenta e vamos lá. Primeiro vamos recapitular. No primeiro vídeo, nós verificamos como configurar o servidor rsyslog para receber via rede os logs de outros servidores. Então a gente configurou esse serviço chamado rsyslog para que ele pudesse receber esses logs de outro servidor. Nós pegamos um servidor de e-mail de produção meu, configuramos o rsyslog dele para enviar os logs para esse servidor que foi criado. Configuramos também o servidor de logs para rotacionar os logs, para que eles não ficassem muito grandes, muito extensos e diminuísse o processamento. E também para a gente conseguir definir o quanto de log a gente quer armazenar, por quanto tempo. E por fim, a gente configurou o Fail2Ban, que roda no mesmo servidor do rsyslog que recebe os logs, para ler esses logs específicos, que não ficam nos locais tradicionais dos servidores. Ok? Então, beleza. Hoje, agora, nós vamos para essa segunda etapa. Qual seria a segunda etapa? Primeiro, nós vamos criar um script chamado fail2mikrotik.sh. Esse fail2mikrotik, esse script em bash, ele vai ser chamado pelo Fail2Ban e ele que vai ser responsável por conseguir fazer a comunicação com o MikroTik para enviar os bloqueios, as remoções de bloqueios e criar as jails no MikroTik, que lá a gente vai criar como se fossem entradas na tabela HAL. Ok? Nós vamos ter que criar também uma action dentro do MikroTik, dentro do Fail2Ban. E essa action também vai levar o mesmo nome, Fail2mikrotik. Essa action ele é um arquivo de configuração do Fail2Ban que é chamado toda vez que uma ação precisa ser feita. E lá dentro ele tem algumas categorias de ação, para banir, para remover o banimento, quando starta, quando desliga. Então a gente tem que criar ela também. E por fim, nós vamos configurar uma jail para utilizar essa action Fail2mikrotik, que por sua vez vai chamar o script fail2mikrotik.sh, que por sua vez vai fazer o envio dos bloqueios, ou remoções, ou criações de jails no MikroTik. Ok? Então vamos lá. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Segunda etapa, criar um script fail2mikrotik.sh que fará o envio dos IPs a serem bloqueados e desbloqueados para o MikroTik. Com os logs sendo enviados para o servidor centralizado, como nós fizemos, e o Fail2Ban já capaz de ler esses logs, agora a gente vai criar um script que vai ficar em /home system fail2mikrotik, fail2mikrotik.sh. Ele vai ser escrito em bash e será capaz de enviar os comandos pré-formatados na sintaxe dos MikroTiks, com o intuito de criar rules na aba HAL e adicionar ou remover IPs de address lists. Para ficar claro aqui, vamos dar uma pausa aqui na leitura e fazer o seguinte. Quando a gente trabalha com o Fail2Ban no computador, as jails são criadas em iptables, como jails mesmo. Esse é o conceito que o próprio iptables usa. Então você tem uma jail, uma jaula, feita em Fail2Ban, pelo Fail2Ban, que leva o nome daquela categoria, por exemplo, dovecote ou postfix. E toda vez que o Fail2Ban vai fazer um bloqueio, ele coloca uma linha de bloqueio dentro dessa jail, mandando bloquear algum IP. Como a gente vai enviar para o MikroTik, vai ser um pouco diferente. Então a gente cria uma rule na aba HAL, falando lá, ó, bloqueia todos os IPs que estiverem com origem nas address list tal.
e bloqueia todos os IPs que tiverem com destino na address list tal. E a gente envia os IPs realmente para bloqueio nessas address lists. Então a gente cria a rule na aba how, que seria a jail, e criamos as linhas na address list, ok? Beleza. Esse script utilizará o programa sshpass. Então, caso não tenha instalado, instale-o. Então aqui a gente tem a sintaxe, apt-get install sshpass, tá? Talvez quem já manja aí da área de Linux vai pegar e falar, mas por que não troca a chave, né, do SSH para poder fazer o acesso sem a senha? É o seguinte, eu já utilizo MikroTik há algum tempo e já faço scripts para poder gerenciar esses MikroTiks há algum tempo. E eu já experienciei em algumas vezes essas chaves pararem de funcionar do nada e eu não consegui entender o porquê. Sem ter feito qualquer tipo de alteração, de repente do nada a chave para de funcionar e para de ser enviado os comandos que eu preciso, tá? Então eu fiz dessa forma, aonde a gente autentica, manda o usuário, manda a senha e aí não tem erro, não para de funcionar, beleza? Então a gente instala aqui, é só colar como root lá no seu terminal. Agora, o script deverá ter o conteúdo abaixo e é necessário torná-lo executável com change mode mais x, chmod, no arquivo failtoban.sh. O script já é todo explicado em seus comentários. Então aqui os comentários já estão dentro, eu vou ler com vocês. Vamos criar aqui, então você cria o script, faz o change mode nele para ficar executável e então a gente abre ele para edição com o seu editor de preferência. Eu gosto do MC, Midnighter Commander. Então a gente começa aqui, né, com a sintaxe para indicar que ele tem que ser aberto pelo bash. Então essa primeira linha, apesar de ter o hashtag no início, ele não é um comentário. Depois sim são comentários. Aqui é o nome, o meu nome aqui de autor, a data que foi lançado e a versão, que é a 1.0. Aí a gente começa aqui, esse script, para ficar claro, ele vai ser chamado pela action e vai ser passado alguns parâmetros para ele. E aqui a gente recupera esses parâmetros. Com essa sintaxe cifrão 1, recupera o primeiro parâmetro, cifrão 2 o segundo, cifrão 3 o terceiro e por assim vai. Tá? Então o primeiro parâmetro que ele vai receber, né, vai ser a ação. Que lá no caso ele vai poder ser ban, ban ou start, certo? Que são as três ações que a gente vai criar. Em seguida, o que ele vai receber é o nome da jail. Então o segundo parâmetro vai ser o nome da jail. Então a gente pega o segundo parâmetro e armazena na variável nome. O anterior a gente armazenou na variável ação. E assim por diante. O terceiro aqui vai ser o IP, que tem que ser bloqueado. E o quarto vai ser o tempo que ele deve ser bloqueado, passado em segundos, expressado em segundos. Tá? Então aqui a gente carregou os parâmetros. Daqui para baixo são outras variáveis que a gente carrega para utilizar no script. Por exemplo, aqui eu carrego e o Unix Time com essa sintaxe date mais %s. O Unix Time são segundos desde 1970 lá, tá? E a gente vai utilizar ele para poder fazer a soma do tempo. Aqui é o path, o local onde ele vai, o script vai estar, home system feito MikroTik barra alguma coisa. E o arquivo de log, que aqui já está usando o path, né, barra failtoMikroTik par.log. Aqui o nome ficou par porque essa daqui é a versão do script que roda em paralelo. Eu já tinha feito uma que rolava em sequencial. Tá, ok? Em seguida, a gente vai ter a base de MikroTiks. Como ele roda de forma paralela, a gente pode ter vários MikroTiks que sejam alimentados por essas regras. Então a gente cria uma base de dados. Então simplesmente criei aqui a variável MikroTiksDB, né, e carreguei ela com o conteúdo que está aqui entre aspas. Aqui em cima, comentado, são o nome dos campos, que vai ser o nome do MikroTik, o IP do MikroTik, o usuário de SSH e a senha de SSH. Então aqui no caso, eu estou aqui na bancada aqui do lado, eu estou com dois MikroTiks, o MikroTik Test 1 e o MikroTik Test 2, com esses IPs aqui, ó, 40,
41. Nos dois, o usuário é o mesmo, feito MikroTik, e essa senha aqui que eu inventei na hora aqui, que é um... tá escrito batata podre aqui. Ok? Beleza. Os scripts que eu costumo usar, eles são sempre estruturados, tá? Com funções. Então, até aqui a gente não tinha entrado dentro de nenhuma função. Agora a gente vai entrar dentro de uma função. Só que para entrar na função tem que ter uma chamada. Então o script não executa aqui diretamente. A gente vai passar reto, tá? Aí a gente vai encontrar a função main. Ela também não teve nenhuma chamada. A gente vai até o fim e aqui tem a chamada para a função main. Então ela vai entrar aqui dentro. Main. Aí o que é feito aqui, tá? Esse OIFS recebendo a variável IFS é o Interfield Separator, que é o separador de campos, que normalmente ele é o espaço ou o tab. Mas para a gente poder trabalhar os arquivos tipo CSV, base de dados em CSV, a gente muda, né, para o separador que a gente quiser. No caso, como na base de dados aqui em cima, nessa variável eu usei o ponto e vírgula, então eu mudo ele para ponto e vírgula. Eu faço um backup na OIFS do separador do sistema e mudo o separador do sistema para ponto e vírgula. Aí a gente entra num laço que vai ler aquela variável. Como que esse laço funciona? Você vai pegar aqui o while, enquanto red leia, aí você dá os nomes que vão ser as variáveis. MikroTik nome, igual estava lá. MikroTik p, SSH user e SSH pass. Ponto e vírgula do, faça. Esse laço ele está terminando aqui nesse done. E aqui a gente tem um echo na variável. Estamos removendo a primeira linha em branco e removendo as linhas comentadas. Então esse echo joga para dentro desse done aquela base de dados. Então ele vai ler uma linha, vai fatiar nessas variáveis e vai entrar aqui para executar o conteúdo aqui dentro desse while. Beleza? E aí o que vai ser feito? Ele vai verificar se a ação é action ban, ou se a ação é action unban, ou se a ação é action start. São as três ações possíveis. E tem um else aqui para algum erro desconhecido que ocorrer. Tá? Então, se a ação for action ban, ele vai chamar a função action ban. Se a ação for action ban, vai chamar a função action unban. E se for a start, vai chamar a action start. Tá? Essa sintaxe, eu vou explicar melhor detalhado lá embaixo, já está escrito inclusive, de colocar parênteses aqui e o e comercial. Essa é a forma que a gente faz para que seja em paralelo a execução. Por quê? O que vai acontecer? Ele vai ser jogado para segundo plano e vai executar de novo. Então ele vai jogar a action ban, passar essas variáveis aqui para ela, né? E já vai rolar o while e já vai passar para o segundo MikroTik. Ele não vai esperar o primeiro MikroTik receber a regra para mandar para o segundo, para o terceiro, para o quarto. Ele vai disparar para todos eles. Tá? Depois a gente vai ter lá uma forma de controlar isso. Mas beleza. Então vamos agora subir. Né? Deixa eu só, na hora que dá o while, a gente tem aqui o controle do PID. Eu vou explicar o controle do PID depois. Vamos subir lá para as ações. Então a gente tem aqui as funções de ação, né? A start, a ban e a unban. Quando a gente starta pela primeira vez ali o fail to ban, ele vai executar essa ação start, aquela action, né? Vai usar a action start e vai chamar o nosso script passando esse parâmetro action start. Então aqui o que a gente vai fazer? Em resumo aqui. O resumo aqui é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui é criar as regras na tabela HAL, as jails, ok? Então o que vai ser feito? Carrega a variável MikroTik comando, que é aqui embaixo, tá vendo? Com o script que deverá ser executado no MikroTik, o script já com a sintaxe do RouterOS, do MikroTik, para verificar se a rule é sentido source, né, origem, para aquela jail já existe, e caso não exista, criá-la. Porque senão a gente vai criar duplicada essas entradas na tabela HAL, tá? Porque vocês podem ter entradas idênticas na tabela HAL que ela permite criar várias. Então, primeiro, a gente utiliza aqui essa sintaxe, né? Um if,
IP firewall print count only where comment igual a Z F2ban. O Z eu uso só para lá dentro das regras que a gente criar no MikroTik, ela sempre ficar pelo fim, porque a gente pode ter outras regras no MikroTik, vai ter, né? Então, para elas não se misturarem. Então, ela sempre vai ser um prefixo, Z F2B, aí ele vai ter aqui o nome e a direção source. Se for igual a 0, ou seja, se ele pesquisar lá e não tiver, ele vai retornar 0. Então, se for 0, aí ele cria. IP firewall add action drop na chain pré-routing, tá? No source address list ZF2ban, nome, no caso a gente está trabalhando ali no exemplo com dovicote, então seria tracinho dovicote, comentário ZF2B, o nome source, dovicote source, beleza? Carregou isso daqui dentro da variável comando. E em seguida a gente faz o envio dela utilizando a SSH Pass. Ó, conecta via SSH no MikroTik, utilizando o user e a senha carregados e executa nele o comando anterior. Então, /user /bin /ssh pass -p, o password, a variável password que foi carregada. Aí aqui são as sintaxes para que o SSH ele fique silencioso, as opções aqui para ter um timeout, caso aquele MikroTik não exista, ele não vai ficar preso, esteja desligado, né? Ele não vai ficar preso indefinidamente aqui, ele vai aguardar no máximo 40 segundos para fazer esse processo. Aí você fala para ele não checar a chave do SSH do outro local e adicionar diretamente na Kino Files. A gente aponta aqui /dev/nu para ele não jogar para local nenhum essa autenticação, e aí a gente passa aqui o usuário, o IP do MikroTik e manda como argumento o comando que foi carregado acima, beleza? Então é uma conexão via SSH e dispara o comando que foi criado acima. Em seguida, como a gente precisa ter uma rule para source e uma para destination, para ficar mais seguro, então a gente impede esses IPs de conectarem com a gente, quanto se já tiver algum vírus, um Trojan, alguma coisa tentando se conectar com esses IPs lá fora, a gente também corta essa comunicação, tá? Então a parte de baixo aqui ela vai ser exatamente igual à de cima, a única coisa que muda é que na hora de criar a lista a gente coloca ela como uma lista de destino, ela entra, o nome dela muda e no comando de adicionar ela também passa a ser o Destination Address List ao invés do Source Address List. Pessoal, eu interrompi o vídeo aqui, mas eu vou deixar até porque eu quero até dar uma dica para o pessoal que trabalha aí criando script, criando programa, fazendo essas coisas. Uma das melhores formas que a gente tem para conseguir achar problemas dentro da nossa programação é você pegar e explicar o seu script para uma outra pessoa. Quando você está explicando o seu script, o seu programa, o seu código-fonte, você acaba vendo erros que você não vê se você não estiver fazendo isso. Nem precisa ser uma pessoa de verdade. É igual eu estou fazendo aqui, né, que eu estou gravando olhando para uma câmera, mas eu estou explicando. E isso faz a gente olhar de uma forma diferente o script, ok? O programa. E eu peguei aqui um erro, tá? Nesse local aqui, onde eu falei que teria que ser igual de cima, só mudando para destination, aqui estava source. Eu percebi aqui que eu estava cometendo um erro no meu MikroTik, no meu programa do script aqui. Eu tinha modificado o nome aqui para destination, mas a address list de verdade, ela estava no source ainda. Tanto que eu vim aqui conferir. Estou na tabela HAL, olha, todos eles foram criados no Source Address List, sendo que deveria ser um no Source e um no Destination. Tá? Já arrumei aqui nesse local e vou arrumar posteriormente no script de verdade. Até salvar aqui o nosso tutorial. Tá? Então acabei de pegar esse erro. Beleza, então aqui já passamos nessa parte. Aí agora vamos ver aqui a questão do Action Ban e do Action Ban. Só recapitulando, nós criamos acima apenas as jails, tá? As entradas na lista HAL. Aí, se ao invés de ser o start já for
um IP sendo enviado para ser bloqueado, na hora que ele entrar no main, ele vai cair na ação ActionBan, vai chamar a função ActionBan, tá? Então aqui, ó, carrega a variável expiryTime com a data que esse IP deverá ser removido da jail, somando a data atual que nós capturamos lá em cima em UnixTime, mais o tempo de banimento, que veio pela variável, acho que é a quarta variável, a S4 lá, o BanTime, recebido da configuração da jail. Então, aquela action lá do fail to ban enviou todas essas informações para nós. E aí eu vou pegar essa variável que eu criei aqui, expiryTime, e vou então fazer a soma utilizando o comando date, tá? Da variável UnixTime que a gente já tinha carregado anteriormente, mais o BanTime em segundos, e mandar que ela seja formatada nessa sintaxe aqui, que é o ano, o mês, o dia, a hora e o minuto, porque ele cria-se um número sequencial que pode ser facilmente comparado como maior ou menor as datas. Ok? Então essa daqui é a data aonde esse IP deve expirar o tempo de banimento dele. Em seguida, carrega a variável microtik comando com o script que deverá ser executado no microtik para adicionar o IP à address list com o nome da jail. Importante notar que o comentário inserido é a variável expiryTime, que a gente acabou de criar naquele formato que eu te falei, que será usada posteriormente por um script no microtik. E aí nós vamos explicar mais para frente por quê. Então aqui o microtik comando, a variável recebe IP file address list add address igual a IP, colocar o IP aqui, na lista ZF2B, o nome, no caso a gente estaria trabalhando com a Dovecot, e o comentário é apenas o tempo de expiração, ok? E em seguida o SSHPS se conecta da mesma forma que eu já expliquei, passando usuário e senha, e joga o comando acima. Quando a action for um ban, a gente só não vai receber da action lá do fail to ban, ele só não vai mandar para o nosso script o tempo de banimento, porque nesse momento isso não importa. Na verdade, o fail to ban já controlou o tempo que deveria ser removido e está pedindo a remoção agora. Ou a gente está pedindo manualmente a remoção e ele manda dessa mesma forma. Então essa variável BanTime não existe nesse momento aqui, tá? Então a gente vai carregar a variável microtik comando com o script que deverá ser executado no microtik para remover aquele IP daquela jail. Então, microtik comando, IP file address list remove, e vai procurar a address list que tenha o endereço IP igual ao que foi recebido, né? E o nome ZF2B tracinho, no caso nosso aqui Dovecot. Então ele vai lá e vai remover aquela entrada. E aqui a gente dispara o comando realmente para lá. Ok? Então vamos voltar aqui para o main, onde tudo isso daqui a gente estava rodando dentro desse while, né? Aqui, desculpa, dentro desse while, desse done, né? While done, que está aqui. E agora a gente vai sair dele. Quando ele saiu daqui, ele já disparou lá para vários microtiks o comando que ele precisava. Aí a primeira coisa que a gente faz é voltar o interfield separator para o que era o do sistema tradicional, que é o espaço e o tab, que está armazenada nessa OIFS. O O é de old aqui, tá ok? E aqui em cima, desculpa, eu pulei uma parte aqui dentro, ó, que eu ia falar do PID. Cada vez que ele rodar, passou de um microtik para o outro e jogou uma action dessa daqui em segundo plano, através dessa variável especial que é o cifrão exclamação, a gente consegue capturar do sistema o número do processo, o PID do processo. Então eu crio uma variável chamada PID e carrego ela com o valor dela próprio, espaço, o último PID anterior. Na prática, isso quando ele for rodando várias vezes, a gente vai ter uma string, né, com vários PIDs separados por espaços. E vamos ter um espaço no começo que a gente vai ter que remover.
tá? Então beleza, aí o interfield separator é mudado e é aqui que a gente vai fazer a remoção. A gente pega a variável PID, tá? E dá um eco nela e remove o início espaço, o espaço inicial dela, tá? O espaço em branco inicial. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai cair num controle para a gente saber quando que terminou de ser executados os comandos naquela lista de microtics. Então a gente mandou lá uma remoção, foi uma remoção para 10 microtics que está na lista lá. E eu só posso sair do meu script quando aquela remoção tiver acabado. Porque senão o que acontece? O Fail2Ban pode chamar de novo o script para remover outro IP, ou para adicionar outro IP que seja, e a gente começar a ficar com muitos processos na memória que não conseguem dar vazão. E chega uma hora que isso trava o computador. Então a gente pode mandar em paralelo, mas a gente tem que aguardar todos eles finalizarem. A diferença é que se eu mandar serial para cada um, vai ser bem mais devagar do que eu mando para 10 microtics e aguardo até o último finalizar. Vai ser muito mais rápido, tá? Então aqui, como que eu faço isso? Eu uso o while de novo, um laço, né? E utilizo o comando ps-p, que é o do comando para ver processos. Aqui eu passo o "-p" para falar para ele que eu vou informar o PID. E esse parâmetro "-p", ele aceita que a gente passe vários PIDs separados por espaço, tá? Então eu passo a variável PID, que tem lá todos os PIDs dos processos que foram em segundo plano para ser enviados. E aqui essa sintaxe é mandar aqui os dois sinaizinhos de maior e mandar para dev/null, é só para não ter uma saída no nosso terminal, porque a gente não quer isso daí nesse momento, a gente quer simplesmente que ele faça isso. E aqui o ponto e vírgula do. Aí ele vai fazer o que? Ele vai aguardar 0,1 segundos, tá? Ou seja, 1/10 de segundo, e vai verificar de novo. Enquanto pelo menos um PID dessa lista existir, ele sempre vai retornar o true, o verdadeiro, para o comando while. Então ele vai ficar indefinidamente aqui aguardando. Aguarda, verifica, verifica. Aliás, né? Verifica, aguarda um segundo, verifica, aguarda um segundo, verifica, aguarda um segundo. Na hora que terminou todos de executar e esse comando não retornar mais true, né? Retornar false, que ele não encontrou nenhum daqueles processos rodando, aí ele simplesmente vai sair do laço. Então ele só aguardou o término. E essa última linha aqui é só para a gente poder fazer um log, né? Se a gente quiser aqui, por exemplo, aqui ele está dando um eco na data exata aqui, no formato, falando finalizado, qual foi a ação, o nome do microtik, o nome da jail, o IP, o banimento, o tempo de banimento, caso exista, né? E enviando para o arquivo de log. É só um log, aqui no caso está comentado, ele não existe. E aí terminou o nosso script, ele finalizou. Eu sei que a gente não vai ter assim um monte de banimentos um atrás do outro para ser feito, nem de desbanimentos, um ban, né? Não existe essa palavra em português, a remoção do IP. Só que o que acontece? Isso não vai acontecer enquanto o Fail2Ban está ligado e a gente está sofrendo os ataques, até porque tem as regras, né, para a gente poder enquadrar esses IPs. Mas se você reiniciar o servidor, que o Fail2Ban está, ele vai precisar carregar todas as regras de novo. Ele vai fazer isso, mesmo que as regras ainda estejam lá no nosso microtik, ele vai tentar carregar regra por regra. E se por um acaso você remover o microtik, queimou, você coloca outro microtik no local, você não tem mais as regras lá dentro, elas têm que ser mesmo carregadas lá. E a gente pode forçar esse recarregamento restartando o Fail2Ban. Nesse caso, a gente vai mandar lá 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 8.000, não sei quantos IPs a gente vai ter bloqueados. Então por isso que é tão importante a gente poder mandar de forma paralela e a gente ter que esperar até esse IP ser banido em todos ou desbanido em todos para passar para o próximo. Então é a forma mais eficiente que eu consegui achar para fazer. Eu fiz os testes com o em serial e o paralelo, e o serial ele é bem mais lento. O paralelo ele consegue ser
na faixa de 60% do tempo que o serial levaria para executar ao mesmo número de bloqueios, isso fazendo o teste com 3 microticks. Creio eu que quanto mais microticks a gente colocar, mais eficiente vai se tornar o paralelo, ok? Vamos lá, passando em diante aqui, ó, nós devemos adicionar um link simbólico para o nosso script no /user/bin, para que ele possa ser executado sem ter que passar o path completo, para você simplesmente poder digitar direto fail_to_microtik.sh e ele ser executado, tá? Então aqui está a sintaxe que tem que ser colada, onde a gente fala que é um link, né, -s simbólico, desse arquivo aqui real, para criar um link dentro de user_bin. Então ele vai criar aqui no user_bin um fail_to_microtik.sh, que é um link simbólico que vai apontar para cá, tá ok? Eu já expliquei acima, mas eu vou ler aqui porque na parte escrita aqui eu expliquei de uma forma mais sucinta, tá? Então vamos lá, nós temos 2 grandes sacadas no script acima. Primeiro, ao criar uma entrada em uma address list, passamos como comentário a data na qual ela deve expirar. E fazemos isso no formato ano, mês, dia, hora, minuto, que resulta em um número crescente. Aí, por exemplo, aqui, 2022-08-31 às 12h25. Via de regra, o umban é controlado e feito pelo próprio fail_to_ban. Que nem eu falei, ele vai lá, ele conecta lá e remove o IP quando o tempo expira. Mas como a gente envia essas regras para um aparelho externo, que é para o MikroTik, esse pode não estar ligado ou pode não estar acessível por algum motivo pelo fail_to_ban, no momento em que a entrada deveria ser removida. Dessa forma, esse comentário será utilizado por um script que rodará uma vez ao dia via scheduler no MikroTik. A scheduler é como se fosse a cron do MikroTik, tá? Entendeu? Ele é um script que vai rodar dentro do MikroTik, um script que a gente vai escrever em routerOS dentro do MikroTik. E ele vai buscar e remover as entradas de address list, ou seja, aqueles IPs que estão lá, que o tempo já tenha expirado, fazendo uma simples comparação se a data atual do sistema do MikroTik, no mesmo formato da que a gente colocou lá no comment, é maior que a data do comentário. Assim a gente garante que nós não teremos entradas zumbis, bloqueios que fiquem indefinidamente na address list. Então o MikroTik vai rodar um script que vai ver as address list e vai comparar, essa data aqui que está para expiração é menor do que a data que está no meu MikroTik hoje, porque essa data de expiração ela tem que ser uma data futura. Quando ela se tornou uma data passada, um número menor, então ela já deve ser removida. E a gente coloca esse script para rodar uma vez por dia. Ok? A segunda, como nós vimos acima, podemos enviar as regras para mais de um MikroTik. Na verdade, a gente pode enviar para quanto a gente quiser. Porém, se fizermos isso de forma serial, enviando um por um, ou seja, enviar o IP para o primeiro, depois para o segundo, depois para o terceiro, e por aí vai, se for no momento do start do servidor, onde o fail_to_ban encontrará milhares de regras para enviar, esse tempo poderá facilmente levar horas, várias horas, até terminar. Porém, esse script faz isso de forma paralela. Ele lança as regras para todos os MikroTiks ao mesmo tempo e fica verificando se os PIDs ainda estão em execução. E somente finaliza o script após os PIDs terem finalizado. O que em teoria faz com que não tenha diferença de tempo. Você irá buscar subir regras em apenas 1 ou 10 MikroTiks. Na verdade, a quantidade que for aí de MikroTiks, né? Quanto mais MikroTik, mais vai valer a pena a diferença entre enviar de forma paralela e enviar de forma serial. E aqui, né, como a gente já falou lá em cima, os parâmetros, né, a sintaxe de execução do script acima, que vai ser chamado pela action. A action faz exatamente isso. fail_to_microtik.sh, passa uma ação, um nome, um IP e um tempo de banimento se for no ban time. Se for uma action de banimento. E também na action start ela também não passa o IP. Aí ela passa somente o start aqui. Tá ok? Próxima etapa. Agora nós vamos verificar a criação da action em si, que é aquele arquivo de configuração que a gente falou. Então vamos lá, criar uma action customizada, porque não existe lá, chamada fail_to_microtik.
Agora que nós já temos o script fail to MikroTik.sh pronto para executar as ações de ban, unban e start, precisamos criar o arquivo de configuração da action para que o fail to ban possa passar as requisições ao nosso script. Para tal, vamos criar o arquivo etc fail to ban action.d fail to MikroTik.conf, que deverá ter o conteúdo abaixo. Então aqui nós temos o conteúdo do script, tá? Aqui é tudo comentário, né? Um cabeçalho, falando que é um arquivo de configuração, dizendo aqui quem é o autor, a data que ele foi lançado e aqui a versão que estamos aqui na 1.0. Ok? Beleza, então aqui dentro dessa seção definições, a gente vai ter uma linha para ação de start, uma para stop, uma para checagem, uma para ban e outra para unban. Na action start, ele vai chamar o nosso script, fail to MikroTik.sh, vai passar o nome, né, vai passar na verdade a ação, que vai ser o próprio nome aqui, action start, então ele vai chamar action start, e vai passar o nome da jail. Ok? Aqui em inglês ele está dizendo aqui que o comando vai ser executado uma vez assim que o fail to ban for startado. Tá? Nas versões antigas isso até é verdade. Na versão mais nova ele faz de uma forma um pouco diferente. Na versão antiga ele criava já todas as jails que existiam no arquivo de configuração logo no começo. Aqui não, nos mais novos, nos fails to ban mais novos, eu percebi que essa forma de trabalho mudou. Ele só cria o start, ele só dá o start naquela jail na hora que ele for tentar subir o primeiro IP a ser banido naquela jail. Aí ele dá o start. Tá? Então ele dá o start antes de subir o primeiro IP naquela jail. Se no momento de você subir, dar o start no fail to ban, não tiver nenhum IP a ser banido naquela jail, ele não executa esse action start, ok? Ele não cria jail. É um pouco diferente do que está escrito aí. Action stop. Ele é uma action a ser executada quando você dá um stop no serviço. No caso, nós não vamos utilizar nenhuma action stop. Originalmente, quando se utiliza o IP tables no próprio servidor, ele usa action stop para remover, né, para remover de uma vez só ou fazer alguma coisa diferente lá. No caso, como a gente está mandando para os MikroTiks e eles estão fora, não é do nosso interesse que seja feita nenhuma ação ao desligar. Então ela vai ficar em branco. Essa action check, ela seria para você fazer alguma checagem antes de enviar um IP para banimento. Por exemplo, você consultar numa base de dados se aquele IP lá não deve ser bloqueado por algum motivo, enfim, a gente também não vai utilizar. E aqui as opções de action ban e action unban. Quando for action ban, né, a gente vai chamar o fail to MikroTik, passar a ação, né, action ban, o nome da jail, o IP e o tempo de banimento em segundos. Esse tempo de banimento ele vai vir lá da configuração da jail, ok? E o nome também. Isso daqui, essa forma de colocar entre maior e menor, é a sintaxe que o fail to ban usa para, como se fossem variáveis, né? Ele chama de tags, mas é como se fossem variáveis. Então, lá do arquivo de configuração da jail, ele pega a variável, a tag name, né? E vai mandar o conteúdo dela, o IP e o tempo de banimento, ok? E quando for a action unban, ele vai mandar a ação action unban, o nome e o IP. Aí não tem mais o ban time. Beleza? Então é isso aí. Existem 5 ações possíveis, mas não utilizaremos a action stop e a action check. A action stop não precisamos, pois não precisamos fazer nada ao desligar o fail to ban. E a action check seria para fazer uma checagem antes de banir um IP, mas é desnecessária, pois se já existir o mesmo IP lá na address list, né, o MikroTik que simplesmente ignora. Diferentemente da tabela HAL. Quando a gente manda uma entrada na tabela HAL, se já existir, ele vai criar outra, do mesmo jeito. Agora na address list não. Mesmo que o comentário, a data seja diferente, e ele não atualiza essa data. Então é ótimo. Se você reiniciar o fail to ban e começar a tentar mandar todas
as address list para lá de novo, ele não vai atualizar o tempo. Então ele vai manter o tempo correto. Vou beber um golinho d'água. As ações que utilizaremos chamam o script fail to ban e passam os argumentos. A action start, nós passamos a ação, action start e o nome da jail, que vem aqui pela tag name. Na action ban, nós passamos a ação action ban, o nome da jail name, no caso a gente está trabalhando com dovecot no exemplo, né? E o IP a ser banido e o tempo ban time. Na action ban a gente passa apenas o nome da jail, o nome da action, né, que é action ban, o nome da jail, dovecot no caso, e o IP. E aqui eu explico, ó, o name, o IP e o ban time são tags que o fail to ban traduz nos valores correspondentes. A tag IP sempre existe. Já as tags name e ban time, a gente precisa configurar elas no arquivo de configuração da jail para poder utilizá-las aqui. Então a gente tem que passar elas como argumento para cá. Beleza. Então agora a gente vai para a última etapa aqui do vídeo de hoje, tá? Que vai ser o que? Nós vamos configurar uma jail para utilizar essa action fail to MikroTik. Então aqui, ó, segue abaixo o arquivo de jail de exemplo. Ele vai estar lá no caso em /etc, /fail to ban. Aí ele pode estar no jail.local ou no jail.conf ou num arquivo separado dentro do jail.d, que é onde eu utilizo, tá? Prefiro dessa forma. Então esse arquivo vai conter aqui, ó, entre colchetes, o nome da jail, que é o dovecot. Depois a gente vai ter uma linha aqui para falar se ela está enable, né, se ela está ligada ou não, se é para ela subir ou não. Então pode ser true ou false. Para funcionar a gente põe true. Aqui a gente vai indicar o filtro que vai ser utilizado nessa jail. Se essa linha for suprimida, ele sempre vai pegar o nome da própria jail aqui em cima. Se existir, beleza, senão vai dar erro. O log path a gente já configurou na primeira fase lá, mostrando aonde que ele está aqui, dentro da pasta com o IP do servidor e o dovecot.log. O back-end também já foi explicado, são prefixos e outras formas de você poder utilizar com mais facilidades o início de linha dentro do filtro, tá? Então, dovecot back-end. E agora aqui sim, a action, que antes, se você pegar um filtro para dovecot num fail to ban, ele vai ter aqui um IP tables all ports ou IP tables ports, alguma coisa assim, que vai executar o bloqueio no próprio servidor. E aqui a gente substitui então, colocamos fail to MikroTik, que é o nome da nossa action, e aqui que eu digo que a gente está passando as variáveis, as tags. A gente carrega uma tag, né, chamada name e mandamos para ela o nome dovecot. A gente pega uma variável, uma tag chamada bantime, e através dessa sintaxe aqui a gente resgata esse valor que está configurado logo abaixo aqui, ó. Então, através dessa sintaxe eu podia buscar outras coisas, o enable, o filter, o logpath, o find time, o max retry. Eu posso passar todos eles para cá como argumentos utilizando essa sintaxe. Mas aqui a gente só precisa, né, dessas duas situações. Como eu falei, o IP ele já é passado, a tag IP ele já é passado automaticamente e a action também. Então aqui a gente precisa apenas do nome, né, e o tempo de banimento para ser enviado. Seguindo aqui, temos um comentário indicando que o tempo de banimento aqui, no meu caso eu coloquei para 1 dia, que são 86.400 segundos, e o find time está para 3.600, que representa 1 hora, e o max retry para 6. O que isso daqui vai fazer? A gente lê assim da seguinte forma: se dentro de 1 hora ocorrerem 6 matches, né, 6 vezes cair no filtro, ele vai ser banido por 1 dia. É dessa forma que a gente lê. Vamos a uma breve explicação. Enable. Se true, habilita jail. Se false, desabilita. Filter. Indica qual filtro será utilizado para identificar os IPs a serem bloqueados. O logpath indica o arquivo de log que deve ser monitorado.
O back-end indica qual é o tipo de servidor. No Fade2Ban existem algumas facilidades que podem ser usadas no arquivo de filtro, baseando-se nesse back-end, mas não é o foco no momento. A action, aqui a gente define qual será a action chamada para essa jail, o arquivo de action, né? E no caso passamos a action que criamos, fail to MikroTik. Em seguida passamos algumas tags para que possam... Opa, entrou no lugar errado. Para que possam ser utilizadas na action. No caso, passamos o name, que carregamos com o valor do Dovecot, e passamos o bantime, que carregamos com o valor correspondente ao campo bantime abaixo. Ou seja, nesse exemplo, 86.400. E usando essa sintaxe % o campo, podemos passar o valor de qualquer um daqueles campos lá para dentro da action. O bantime indica qual é o tempo que vai ser banido, o find time indica qual o período que ele deve analisar, e o max retry é quantas vezes, né, que ele pode cair no filtro dentro desse tempo que ele verifica lá, que aqui no caso a gente configura como 1 hora. Ou seja, quando um IP ocorrer por 6 vezes no período de 1 hora, o arquivo de log, no arquivo de log dovecot.log, com um padrão que case com o filtro chamado dovecot, a action fail to MikroTik será executada passando o IP, o nome da jail e o tempo que ele deverá ser banido. Então, ok, chegamos nesse ponto, tá? Então, só para a gente recapitular aqui em cima, vamos voltar aqui. Ó, cadê aqui as etapas? Ficou extenso isso. Nós criamos o script fail to MikroTik, que fará o envio dos IPs a serem bloqueados, tá? Nós criamos a action customizada e configuramos a jail para utilizar o fail to MikroTik. Nesse ponto, né, para startar, teria que dar um restart no serviço, ou um reload seria o suficiente, mas a gente ainda não tem a parte que é para o MikroTik receber. Então, nesse momento, não é necessário fazer isso porque ainda não vai funcionar. Esse vídeo teoricamente ele já está encerrado, mas eu vou mostrar para vocês uma situação aqui. Vamos analisar esse MikroTik que está recebendo de verdade, né, os bloqueios. Ele não é o meu MikroTik, não é o meu gateway, mas como o script é paralelo, né, eu estou jogando os bloqueios para esse MikroTik também, que é o MikroTik que está aqui na minha bancada, tá bom? Como eu falei, aquele erro que eu cometi no script, ó, a gente não está com a source, a destination address list. Isso daqui eu vou ter que arrumar. Mas para vocês verem, ó, aqui eu tenho uma jail chamada roundcube out de autenticação. Então tem aqui as duas entradas para ela. Tem uma chamada postfix, tem uma chamada dovecot, tenho a recidive, que é uma jail padrão que é reincidente, né, quando ele cai tantas vezes no mesmo filtro. Aí você bane ele por mais tempo, tá? Tenho aqui uma chamada dovecot-br, que ele vai tratar só os IPs que são do Brasil. Isso daí eu vou fazer um vídeo futuramente, é um negócio bem legal. Aqui é dovecot login. Esse é bem interessante, eu vou explicar também por que ele está separado dos outros. Aí eu tenho aqui postfix 2, postfix 1 kno, enfim, tem várias aqui, roundcube, papapá, roundcube login. Tem um monte de jails aqui, porque o meu Fade2Ban ele é realmente bem configurado, tem bastante coisa. E aqui vamos para a address list. Eu estou rodando esse script aqui já tem uma semana e alguns dias, sei lá, talvez uns 9 dias ele deve estar rodando. E olha que interessante o tamanho da lista de IPs bloqueados, cara. Olha isso. Quantidade de IP bloqueado. E aqui no comentário, né, a data em que eles vão expirar, tá vendo? Os meus bloqueios aqui, a maioria deles, eles têm 15 dias. Tem alguns que são 1 hora e outros são... tem alguns que são 1 dia e a maioria são 15 dias. E a gente tem aqui, ó, o total, ó, em 9 dias eu já acumulei aqui 4.064 IPs bloqueados. Esse MikroTik ele não tem mais nenhuma regra aqui, então realmente o número que está ali representa a quantidade de IPs bloqueados. Então isso significa que mais do que esses 4.064 IPs tentaram me atacar
durante esses 9 dias atacar o meu servidor. É um servidor só que está coletando os logs, um servidor de e-mail. Eu digo mais porque a partir da hora que você bloqueia, ele já não consegue mais conectar. E às vezes ele faz o scan através de um IP e depois te manda uma tentativa de adivinhar a senha por outro IP. Se o scan já não respondeu, ele já não manda a outra tentativa. Tá? Isso inclusive diminui muito o arquivo de log do próprio servidor, porque não vai ficar logando uma tentativa absurda de scan. Logo que você já jogou ele para o bloqueio, ele já vai parar de gerar log, porque ele não vai mais alcançar o seu servidor. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu sei que o conteúdo é maçante, né? É difícil de digerir. Eu também não sou uma pessoa que tem muita facilidade aqui para gravar o vídeo e passar de uma forma mais descontraída. Tô tentando melhorar esse lado. Mas assim, eu tenho certeza que o conteúdo que eu estou passando aqui é um conteúdo muito bom, que muita gente que está interessada em ter uma segurança melhor na sua rede pode aproveitar. Então, novamente, se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer, ter mais relevância, me incentivar também a fazer vídeos e melhorar. Tá? Ativa o sininho para quando eu mandar o próximo vídeo no sábado que vem, você não precisar lembrar, ele vai ser avisado para você. E compartilha, clica aí nesse compartilhar, manda para algum amigo que você sabe que é da área de TI. Quando você menos espera, a pessoa está precisando dessa ajuda para melhorar a segurança da rede dela. Ok? Um abraço, pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima.